A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, desde já eu quero agradecer, a Deus por esta oportunidade e dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje, podendo dar sequência a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que está baseada na carta aos Efésios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele ainda estava em Roma preso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é William Feitosa de Moraes, eu sou membro da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho, que é presidida pelo nosso pastor Anael Matos Azeredo. Hoje, irmão, nós iremos estudar, a lição de hoje tem por tema a conduta do crente em relação à família, É uma lição de suma importância, O nosso textuário está em Efésios 5, versículo 31, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, A nossa verdade prática, ela fala o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Irmãos, monogâmico, Deus fez um Adão, uma Eva para um Adão para uma Eva. Heterossexual é o casamento de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem, e indissolúvel, ou seja, o casamento, irmãos, é até que a morte os separe, é assim que deve ser, A nossa leitura bíblica em classe está no livro também de Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e depois no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Se você tiver um tempinho aí, puder dar um pause e fazer essa leitura, seria muito importante, Nós não iremos fazer para poder dar sequência aqui, ganhar tempo, amém, irmãos? Bom, os objetivos da lição de hoje, irmãos, é refletir sobre a conduta bíblica prescrita para os maridos e também demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E o terceiro tópico, nós iremos orientar, ou seja, retratar a respeito da conduta dos pais e filhos no ambiente familiar, como criar os filhos no temor do Senhor, E sempre lembrando também que a família, irmãos, é um projeto divino, E que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir também para a sociedade o padrão moral e espiritual da família. E a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, é o nosso manual, de como viver bem, de maneira que glorifique a Deus no nosso relacionamento, Quer viver bem, quer ser um bom marido, quer ser uma boa esposa, quer ser um bom filho, aplique a palavra de Deus na sua vida diária, no seu relacionamento e com certeza você vai prosperar. Tópico 1, irmãos, aqui no tópico 1, fala sobre a conduta do crente como marido. Bom, aqui Paulo ele enaltece o matrimônio e coloca, o eleva ao mais alto patamar possível, Ele compara o marido a Cristo e a esposa ele compara à igreja, Que responsabilidade, É claro que nós não chegamos nem perto, Porque nós somos imperfeitos, Sendo comparados com alguém tão perfeito que é Cristo. É só uma analogia, é claro. Tudo bem? Mas no ponto 1, irmãos, no ponto 1, fala sobre o papel. Qual o papel do marido como líder da família, A revista diz o seguinte: na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3 fala sobre isso. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Bom, irmãos, nesse ponto, nós precisamos frisar que o marido, ele deve ser o líder da família, certo? Isso não quer dizer que ele deva ser autoritário, machista, Não é isso que nós queremos dizer.
ele deve ser o quê? O líder de sua casa. E qual a diferença, irmãos, entre um líder e um machista, né? O líder, ele é aquele que conversa, que guia, que orienta, que ouve, que disciplina, né? E o machista, irmãos, o machista é muito diferente. O machista é aquele mandão, né? É o carrasco, né? É aquele que obriga, é o autoritário, né? Esse é o machista, né? É a voz da razão, é o dono da razão, né? O machista, ele não disciplina, ele simplesmente castiga, né? Então tem uma diferença muito grande em ser um líder e ser um autoritário dentro de sua casa, né? Então, irmãos, temos que entender que o marido, ele não tem que ser machista, ele não tem que ser autoritário, mas um líder em seu lar, amém? Que isso fique bem claro. E não vamos pensar que dentro das igrejas, irmãos, no meio cristão, não existem homens machistas, autoritários, arrogantes, né, com suas esposas, que existe sim, né? E isso precisa mudar, isso precisa acabar. Deus, irmãos, ele atribuiu ao marido a responsabilidade de ser o cabeça da esposa e também da família. Mas sua liderança, ela deve ser exercida, irmãos, com amor, com paciência, com mansidão, considerando sempre o outro superior a ele mesmo, né? E principalmente, irmãos, tendo Cristo como exemplo, né? E como Cristo amou e ama a sua igreja, irmãos? A Bíblia diz que ele deu a vida por elas. Então, irmãos, é nesse sentido que nós devemos nos postar em relação às nossas esposas, a nossa esposa, e em relação também aos nossos filhos, amém? Nós temos que ter essa capacidade de observar Cristo, irmãos, e usar Ele como exemplo. O ponto 2 fala que o amor é um elemento primordial. Irmãos, Deus é amor, certo? E o amor é a base do Evangelho de Cristo, certo? Por isso também o amor é um elemento primordial, né, na relação entre homem e mulher. Veja o que diz 1 Coríntios 13, de 1 ao 7. Fala bem assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredora, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência e não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tremendo, né? Irmãos, Cristo suportou tudo isso pela sua noiva, né? Por isso, ele é o cabeça da igreja e ela o respeita, o obedece e o reverencia. Quer, meu irmão, que a sua esposa faça o mesmo por você? Então a ame, a alimente, cuide dela como se ela fosse o seu próprio corpo. Nunca use sua autoridade, sua liderança para oprimir, para esmagar, para sufocar, ou até mesmo para frustrá-la dela ser ela mesma, né? Até porque, irmãos, a autoridade do marido sobre a esposa tem a ver com a responsabilidade que ele tem de cuidar, de prover e de amar, não de oprimir ou dominar, certo? Lembrando sempre, irmãos, que a igreja ela foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições, não. O amor, irmãos, ele não é um sentimento, né? O amor, ele é atitude. As atitudes de Cristo mostram o seu amor pela sua igreja.
É um amor que não subjuga, é um amor que não controla o outro, né? É um amor que não inferioriza, né? Porque quem ama liberta, né? Tem muitos maridos que subjugam, que envergonham, inferiorizam suas esposas, né? Que tentam controlá-las, que só sabem apontar o dedo e dizer: você está errada. Meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer o amor que liberta, né? Só assim nós seremos capazes, irmãos, de sermos líderes e servos ao mesmo tempo, amém? O ponto 3 fala sobre o cuidado do marido à esposa. Irmãos, tem uma frase que diz o seguinte: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é aquilo que você faz, certo? E como já foi dito antes, aquilo que nós fazemos para nossas esposas, irmãos, conta muito diante dos olhos dela e também diante dos olhos de Deus. Olha o que fala 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pesado, né? Olha o que Paulo diz no versículo 28 de Efésios 5. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo, porque quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Irmãos, Paulo, ele está querendo aqui nos mostrar que apesar de sermos dois cônjuges, né? Na verdade somos um só. E partindo desse princípio que somos um, precisamos aprender a pensar, a enxergar, precisamos aprender a sentir, né, as nossas esposas como se fosse a nossa própria carne. Porque somente tendo essa visão é que nós conseguiremos cuidar das nossas esposas com dignidade, com amor, com respeito. E digo mais, irmãos, e isso também fará com que a gente venha sentir por nós amor próprio. Por quê? Porque quando eu cuido da minha esposa, automaticamente eu vou estar cuidando de mim mesmo. Bom, irmãos, o tópico 2, ele fala sobre a conduta da crente como esposa. Agora nós iremos falar das mulheres, né? E as mulheres, irmãos, elas já ocuparam várias posições, né, em diferentes culturas com o passar do tempo. Houve uma época, irmãos, que a mulher ela era considerada inferior ao homem, né? Era apenas considerada objeto, né? O judeu ortodoxo até hoje ele ora agradecendo a Deus por não ter nascido gentil, escravo e também mulher. Mas no Evangelho, quando Cristo chega, irmãos, Cristo abraça a causa das mulheres, né? E elas, em Cristo, elas alcançam uma posição de dignidade igual à do homem. Quando Cristo para dar atenção a uma samaritana, ele quebra tabus ali, né? E ainda mais, ele coloca mulheres para o ajudarem em seu ministério. Então, Cristo, irmãos, ele coloca o homem e a mulher no mesmo patamar. Isso é muito importante. O ponto 1 fala sobre o conceito de submissão cristã. Irmãos, nós sabemos que existem vários conceitos para esse termo submissão, certo? Mas eu queria levar você a pensar nesse conceito de uma forma diferente. Submissão é viver pensando no bem do outro, ou seja, quando eu vivo pensando no bem do outro, eu estou sendo submisso, certo? Agora eu pergunto, será que somente as mulheres que devem ser submissas, né? Aqui a gente está falando de casamento, ok? E observe o seguinte, na instituição casamento, ou seja, na menor célula, né, da sociedade, o casamento, a esposa deve sim ser submissa ao marido, é uma ordenança. O esposo, irmãos, dentro da família, ele é o líder, dentro do casamento ele é o líder, né? E a esposa, ela deve ser submissa, ou seja, ela deve viver pensando no bem-estar do marido. Mas no todo, no macro, né, nós devemos ser submissos, irmãos, uns aos outros. Está escrito aqui, Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E se a gente começa a olhar por esse ângulo, a sua esposa, irmãos, quem ela é? Ela é o outro, correto? Então, nós esposos devemos sim
também sermos submissos às nossas esposas. Ou seja, nós também devemos viver pensando no bem-estar das nossas esposas. A palavra de Deus, irmãos, que é o todo, que é o macro, né, que é a lei mor, né, ela não exclui a insubmissão do esposo em relação à sua esposa. A questão aqui é de uma hierarquia imposta por Deus. Para quê? Para que não haja desordem dentro do matrimônio, dentro do relacionamento. Por isso Deus colocou no casamento o homem como líder. É responsabilidade do homem liderar e a mulher ser submissa, cuidar do seu bem-estar. Mas no todo, o homem também deve ser submissa à sua mulher, porque a sua mulher, irmãos, ela é o outro. E Efésios novamente dizendo, de sujeitai-vos, ou seja, é uma ordenança de Deus, uns aos outros, no temor do Senhor. Quando eu me sujeito, quando eu penso no melhor para minha esposa, eu estou me sujeitando também, eu estou sendo temente a Deus. Amém? O ponto 2 fala sobre a condição da mulher cristã. A revista diz o seguinte: no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está mais sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 3:28, irmãos, fala que nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Numa época que, como eu disse antes, né, que as mulheres eram discriminadas, desprezadas, irmãos, Cristo então vem, né, e passa a tratá-las com cortesia, né, com honra, com dignidade, né, como é o caso da mulher samaritana, da prostituta e tantas outras, né? E a partir de então, não se pôde mais negar, não se pôde mais ocultar o fato de que o cristianismo, ele elevou as mulheres, né, como diz o nosso amigo Bruno Henrique, colocou a mulher em outro patamar, né, dando a elas, irmãos, a dignidade que elas mereciam, né? E afinal, né, o que seria de nós se não fossem as mulheres, né? Pense nisso. Irmãos, o ponto 3 fala sobre a reverência devida ao marido. Efésios 5:33 fala que diz que as esposas, elas devem sim tratar o marido com todo respeito e com reverência. Mas também diz, irmãos, que os esposos devem amá-las, certo? Como amam a si mesmo. Amém? É uma via de mão dupla, né? Ou seja, é cumprir com os deveres e desfrutar dos privilégios. E é justo, né? Irmãos, outra coisa que nós também que deve ficar clara aqui, é que a reverência, ela não significa adorar o marido como se ele fosse Deus. E também nós não devemos respeitá-los, mas nos submeter aos esposos, não por medo ou por coisa parecida, irmãos, mas se deve sim reconhecer, né, e respeitar o marido, porque ele é um líder espiritual e provedor que foi colocado na sua casa por Deus, certo? Essa deve ser a razão pela qual a esposa deve reverenciá-lo e o esposo também deve amá-la, por ela reconhecer isso também, irmãos. O tópico 3 fala sobre a conduta do crente como filho. E o primeiro ponto fala sobre a responsabilidade dos pais, certo? Primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui como pais é que os nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Que Deus nos confiou para que nós então pudéssemos cuidar deles, para Deus, certo? Esta é a nossa grande responsabilidade, irmãos. E o dever, irmãos, de cuidar dos nossos filhos, nós temos o dever de cuidar dos nossos filhos de forma que eles venham a glorificar a Deus com as suas vidas. Essa é a nossa grande missão, certo? Provérbios 22:6 diz bem assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará desse caminho. Irmãos, é um dever do pai e da mãe cristã ensinar o caminho em que eles devem andar. É nossa obrigação. Com certeza Deus nos dará condições, nos capacitará, mas é nossa responsabilidade fazer isso. Instruir, orientar, disciplinar,
estabelecer limites e, principalmente, irmãos, ensinar a palavra de Deus. É nosso dever como pai fazer isso. Se todos os cristãos levassem a sério, irmãos, os conselhos bíblicos sobre a educação dos filhos, com certeza o mundo seria um lugar bem melhor. Tem uma frase que diz o seguinte: educação se aprende em casa. Na escola se aprende português, matemática, geografia e por aí vai. E faz sentido essa frase. Educação se aprende em casa. Se nós, irmãos, praticássemos atividades como ensinar a criança a orar, a contribuir financeiramente na igreja, a participar dos devocionais, cultos nos lares, né? A ler a palavra, com certeza, irmãos, nós estaríamos forjando um bom caráter nos nossos filhos, nas nossas crianças. Um caráter de obediência não somente aos pais, a nós, mas também de obediência a Deus. Só assim nós temos uma chance de desfrutar da promessa que diz que quando ele crescer, ele não se desviará dele. Para finalizar, irmãos, eu descobri que a Bíblia, ela é o livro mais lido dentro das penitenciárias. E por que você acha que isso acontece? Porque, irmãos, ela é muito pouca lida nos lares, nas casas. Precisamos pensar nisso, amém? Ponto 2 fala sobre a conduta requerida dos filhos. Irmãos, Efésios 6, de 1 a 3, fala o seguinte: vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, esta mensagem também é para nós, tá? Porque antes de sermos pais, nós somos também filhos, não é verdade? E agora que conhecemos a Cristo, somos filhos duas vezes. Filhos do nosso pai terreno e filhos também de Deus, né? O que Paulo, irmão, o apóstolo Paulo está querendo aqui é nos orientar a sermos obedientes aos nossos pais. A única razão pela qual Deus discorda que sejamos obedientes é se caso os nossos pais quiserem que nós façamos algo que vá de contra a palavra de Deus. Do contrário, meus irmãos, a desobediência ou toda desobediência, ela é pecado. E o pecado, nós sabemos, gera morte. Mas em João, em 1 João 2,1 diz bem assim: filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis, para que não sejais desobedientes. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Irmãos, nós temos um exemplo muito bonito na Bíblia que cabe aqui, que é o exemplo de Davi. Davi, ele comete vários delitos, né, durante a sua jornada. Ele comete um muito grave. Ele se deita com Betseba, que é a esposa de Urias, um homem temente a Deus, e depois ele ainda, para encobrir o seu pecado, ele manda matar Urias, certo? Mas no Salmo 51, no versículo 3 e no versículo 4, acontece uma coisa ali muito profunda. Davi, ele reconhece as suas transgressões, ele se arrepende das suas transgressões e ele confessa. Só que ele confessa de uma forma diferente. Ele diz: Pai, contra ti tão somente pequei. Irmãos, quando nós somos desobedientes, quando nós somos desobedientes aos nossos pais, nós não estamos simplesmente pecando contra os nossos pais, nós estamos pecando contra Deus, primeiramente contra Deus. Davi disse: Pai, contra ti tão somente pequei. E conosco, irmãos, não é diferente, né? Nós também somos desobedientes aos nossos pais, e quando isso acontece, nós estamos sendo desobedientes a Deus. Mas não podemos também esquecer que quando isso acontece, irmãos, né, não podemos esquecer que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que está à direita de Deus e que intercede por nós. Amém? O ponto 3 fala sobre o mandamento com promessa. Irmãos, em Efésios 6, de 1 a 3, nós acabamos de ler, né, no ponto anterior, fala que os filhos devem ser obedientes aos pais
e honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, né? A nossa revista diz o seguinte, que aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, que é para que te vás bens e viva muito tempo sobre a terra. A gente percebe na leitura que não somente a importância de cumprir esse mandamento, mas como também a dificuldade de se cumprir essa ordem, essa ordenança, esse mandamento. Parece que Deus ele faz um adorno, né? Ou seja, ele liga esse mandamento a uma promessa. Para quê? Para nos encorajar, para chamar nossa atenção, para que a gente venha praticá-lo. Irmãos, é muito importante obedecer. Obedecer é melhor do que remediar, do que pagar o preço. Então, é isso, irmãos. Devemos ensinar aos nossos filhos esse mandamento e dizer que ele nos promete duas coisas: vida longa e vida prósperas nessa terra, né? Que Deus nos abençoe, até domingo, né? Tenha uma boa semana.